Versículo de número 40, a nossa história hoje está aqui. Quando Jesus entra na casa, um milagre acontece. Esse é o título dessa mensagem, dessa manhã, desse domingo. Quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. Você pode repetir esse título comigo no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Quando Jesus... o milagre acontece. Lucas capítulo 8, versículo 40, 41. Iniciamos a nossa leitura. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, ele veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse em sua casa. Olha para mim por um instante, eu quero te contextualizar de toda essa história. Jesus, ele tinha acabado de voltar de uma grande missão. Qual missão, pastor? Jesus tinha acabado de voltar de libertar o endemoniado, aquele homem que vivia em Gadara, atormentado por aquela casta de demônios. Jesus foi até lá, orou por aquele homem, libertou aquele homem, fez a viagem de volta e chegou novamente em sua região. Após essa cena, Jesus volta para Galileia e é recebido por uma multidão. E aí o texto que ora acabamos de ler é um texto que vai nos trazer uma história de um pai. Tem algum pai aqui nessa manhã? E o nome dele é Jairo. A Bíblia vai dizer que Jairo, ele corre ao encontro do mestre. Jairo aqui é um personagem importante nessa história. Por quê, pastor? Quem foi Jairo? Vamos lá, vamos junto. Quem está comigo, diga amém. Jairo, a Bíblia vai dizer que ele era chefe da sinagoga, dirigente da sinagoga. Ou seja, ele era responsável pela sinagoga, responsável pela liturgia, pela direção, responsável pela organização, responsável pela entrada, pela saída. Jairo era alguém conhecido pelos judeus. Jesus provavelmente já conhecia Jairo. Por quê? Se Jairo era um dos dirigentes daquela sinagoga e Jesus já havia pregado em praticamente todas as sinagogas da região, eu tenho certeza que Jesus sabia quem era Jairo, e eu tenho certeza também que Jairo sabia quem era o mestre. Até porque, meu irmão, o murmurinho naquela cidade era que tinha um homem passando na Galileia, curando, libertando, expulsando demônios. Então essa notícia corria em cada cidade, em cada casa, e era o burburinho. Imagina dentro da sinagoga. Pois é. Possivelmente em algumas dessas reuniões na sinagoga, organizada por Jairo, o próprio Jairo já ouvia dizer: eles estão falando de quem? Jesus. Até porque os judeus rejeitaram Jesus. Até porque os judeus, eles não queriam Jesus passando por ali. Jesus se dizia ser filho de Deus. Jesus se dizia ser o Messias. Então, para o judeu ouvir essa verdade, olha, doía. Com certeza, Jairo ouviu dizer que Jesus, ele passava por ali. Eu chego a uma conclusão, igreja. A conclusão que eu chego aqui logo no início dessa história, dessa mensagem, é que Jesus não era um estranho para Jairo. Eu vou repetir. Jesus, ele não era um desconhecido para Jairo. Jesus era conhecido por ele. Mesmo que Jairo não caminhasse com Jesus, mas Jairo conhecia Jesus. Jairo poderia não andar com Jesus, mas Jairo ouviu sobre seus milagres. Jairo poderia não ser um discípulo ainda, mas já tinha ouvido falar sobre os seus feitos. Eu queria liberar uma palavra para alguém aqui nessa manhã. E a palavra é: fica tranquilo, meu irmão.
Talvez hoje você ainda não consiga ver mudança naquela pessoa que você tanto ora, que você tanto busca, que você tanto jejua. Talvez ele ainda não tenha entregue a vida para Jesus, talvez ela ainda não aceitou Jesus. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser aquela pessoa do teu trabalho, mas fica tranquilo, ele está vendo Jesus da sua história. Pode ainda não ser um discípulo de Cristo, mas ele sabe que Jesus não é desconhecido, porque ele está vendo o que Jesus está fazendo na tua vida, ela está vendo o que Jesus está fazendo na sua casa, ele está vendo a libertação que você teve, ela está vendo a transformação e libertação que Jesus fez na tua vida. Então, por mais que a pessoa ainda não tenha entregue a vida para Jesus, ela está vendo o Jesus que você vive. Aplauda Jesus. É o que é isso, pastor? Você fará Jesus conhecido através da sua história. Para Jairo eu tenho certeza, por mais que Jairo não caminhasse com Jesus, ele ouvia falar dele. Então, para aquela pessoa que você ora e busca, por mais que ela ainda não esteja na igreja com você, ela já está sendo alcançada pelo Jesus que está vendo na sua vida. Amém. Nessa ocasião, qual ocasião, pastor? Do encontro de Jesus com Jairo, é exatamente a volta de Jesus para a Galileia. Pastor, e Galileia era que geografia? A Galileia, ela foi uma geografia muito importante para Jesus. Aos arredores da Galileia, foi aonde Jesus realizou os seus maiores e principais milagres. A maioria dos milagres de Jesus, registrado às margens da Galileia. Aos redores da Galileia foi onde Jesus realizou grandes feitos. Foi no mar da Galileia que Jesus andou sobre as águas. Pastor, fala mais uma. Foi no mar da Galileia que Jesus acalmou a tempestade. Foi bem no mar da Galileia onde Pedro se rendeu a Cristo, a famosa pesca maravilhosa. Foi em Caná da Galileia que Jesus fez o quê? Transformou a água em vinho. Foi em Cafarnaum, nessa minúscula geografia na Galileia, onde Jesus curou vários paralíticos. Foi na Galileia onde Jesus levanta a filha de Jairo. O que eu entendo disso? Jairo estava em uma geografia de milagres. Eu vou repetir. Jairo não estava em qualquer lugar. Jairo se conectou com Jesus exatamente em uma geografia de milagres. E escuta que eu vou te dizer, quando você está em uma geografia de milagres, alguma coisa acontece. E eu estou aqui para te dizer uma coisa, você está nesse exato momento, sabe aonde? Em uma geografia de milagres, aonde pessoas contaram testemunhos aqui que foram curadas, aonde pessoas que contaram testemunho aqui que não poderiam engravidar, mas engravidaram. Você está em uma geografia de milagres, aonde uma irmã que está aqui, eu recebi o testemunho dela quando eu cheguei na igreja. A irmã Dirilzinho falou: iriam arrancar minha perna por causa de uma ferida, mas enquanto eu assisti a pregação pela internet, eu recebi minha cura. E ela está aqui. Fica de pé, minha irmã, fica de pé. Em uma geografia de milagres, inteira, curada, com a perna no lugar. Você não está em qualquer lugar, você está em uma geografia de milagres. E aonde eu estou, eu me conecto com essa frequência. Se aconteceu na vida dela, por que não pode acontecer comigo? Se aconteceu na tua, qual é a diferença de acontecer na minha? Repete comigo: eu estou em uma geografia de milagres. Se você acredita nisso, aplauda bem forte o nome de Jesus. Vamos lá, versículo 41. Então o homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga. Vamos destacar
Quem era Jairo? Dirigente da sinagoga. Jairo era chefe da sinagoga. Isso significa que ele era um homem respeitado. Olha isso. Jairo era chefe da sinagoga. Isso significa que ele tinha reconhecimento. Jairo era chefe da sinagoga. Isso significa que ele tinha contato. Ele recebia, entrava e saía na sinagoga judeus importantes. E quem conhecia? Jairo era um homem de network. Jairo era chefe da sinagoga. Alguém que, se na época tivesse telefone, se ele pegasse o telefone e ligasse para alguém, alguém talvez iria ajudar ele. Eu tenho certeza. Por quê, pastor? Porque era Jairo. Todo mundo sabia quem ele era. Mas Jairo poderia ter o dinheiro que for. Jairo poderia ter o contato que fosse. Jairo poderia ter a autoridade que fosse. Mas ele só não podia fazer uma coisa, minha irmã. Me pergunta o quê? Não, esse o que murcho não, varão, vai. O que, pastor? Ele só não podia curar a filha dele. Que é tudo. Ele conseguia curar a filha dele com dinheiro? Não. Conseguia curar a filha dele com contato? Não. Conseguia curar a filha dele com um alimento? Não. Mas ele já tinha ouvido falar de alguém que curava. Então, Jairo, o que o teu dinheiro não pode fazer, o homem da Galileia faz. Então, Jairo, o que um contato que você tem não faz, o céu pode fazer por você. Como eu queria alguém comigo aqui. Então, Jairo, o que o teu vizinho talvez poderia tentar fazer para te ajudar e não consegue resolver o teu problema, pode ficar tranquilo. Encontra o homem da Galileia, inclusive ele vai passar caminhando. Como resultado, para você perceber que ele faz milagre, ele não estará sozinho, Jairo. Estará ao lado dele enfermos, doentes, endemoniados. Porque todo mundo sabe que também precisa de um milagre. E todo aquele que precisa de milagre sabe aonde vai encontrar. É ao lado do mestre. Jairo, sabe qual é o nome dele? O nome dele é Jesus, a estrela da manhã, o sol da justiça. Jairo, só ele pode fazer por você o que ninguém faz. Jairo! Jairo poderia ter o dinheiro que fosse, poderia ter um contato que fosse, mas nada disso iria levantar a filha dele da cama. O dinheiro de Jairo não curava a filha dele. O respeito que ele tinha na sinagoga não curava a filha dele. O network que Jairo tinha também não curava a filha dele. Jairo precisava recorrer somente a um nome. Que nome é esse? O nome que está acima de todo nome. O nome que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará. O nome de Jesus, que é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é Emanuel. Ele pode fazer. Olha para o teu vizinho e fala para ele: ele pode fazer o que ninguém faz. Quando Jairo chega até Jesus, Jesus estava sozinho? Fala comigo, não. Jesus estava rodeado de uma multidão. Primeira, Jairo precisava enfrentar uma multidão, porque ele não era o único da história. Ele não era a última bolacha do pacote do biscoito de Jesus. Não era só Jairo que precisava de milagre. Jairo não era filho único. Uma multidão também estava ao lado de Jesus. Então, primeiro obstáculo de Jairo era o quê? Multidão. Jairo precisava enfrentar uma multidão. Jairo precisava se expor. Lembra que eu falei que Jairo era um homem de poder e autoridade?
ele precisava abrir mão do poder da autoridade para entrar na multidão. Sabe o que Jairo tinha que fazer com a reputação dele? Abrir mão. Quando a gente está muito comportado, o que vão pensar de mim, pastor? O dia que descobrirem que eu estou na igreja, pastor, está se preocupando demais com a tua reputação, meu irmão. O que Jairo tinha que fazer? Abrir mão. Entender que não era na força do braço dele que ele teria que resolver aquele problema. Jairo tinha que se expor aos pés de Jesus. Versículo 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e se prostrou aos pés de Jesus. Primeira reação de Jairo quando encontra o mestre foi o quê? Se prostrar aos pés de Jesus. Foi reconhecer Jesus. Foi se derramar aos pés de Jesus. Jairo entendeu o que, pastor? Se não for Jesus, eu não sei mais o que fazer. Jairo entendeu algo. Jairo se lançou, Jairo reconheceu. Se lançar aos pés de Jesus é dizer: eu só tenho a ti, eu não tenho para onde ir, eu só tenho você como o meu recurso. O que Jairo fez foi: ei Jesus, eu me rendo a ti, eu me prostro a ti. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer, meu irmão, se renda à presença de Jesus hoje. Se renda à presença do Mestre hoje. Não tem outro caminho, não tem outra presença, não tem outro recurso a não ser Jesus. O que você precisa tem nome, o nome dele é Jesus de Nazaré. Se você entrou aqui nessa igreja frio, se você entrou nessa igreja desviado, se você entrou nessa igreja e não entregou a tua vida ainda para ele, faz uma coisa no término dessa reunião: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Jairo se prostra, faz um pedido. Jairo faz um qual? 41. Jairo então se lançou aos pés de Jesus, implorando que fosse. Qual foi o pedido de Jairo? Fala comigo: vai na minha casa. Peraí, sabemos sim que o principal objetivo de Jairo era curar a filha dele. Mas o primeiro pedido de Jairo para curar a filha não foi: cura minha filha daqui. Sabe qual foi o pedido de Jairo? Entra na minha vida, Jesus. Porque Jesus entrando na casa de Jairo não levanta apenas a filha, porque dentro dessa casa não mora somente a filha. Ai. Jairo fala: entra na minha casa. A casa era de quem? É Jairo falando: Jesus, eu te peço o seguinte: entra na minha casa. Quando você entrar, o primeiro cômodo que você vai encontrar é o quarto onde eu deito com a minha mulher. Se puder então transformar cada canto daquele quarto, transforma. Eu estou aqui representando a minha casa. Muda primeiro a minha vida. Depois do meu quarto você encontra o cômodo de uma menina. Ela é jovem, ela tem apenas 12 anos. O nome dela, talvez ela não, ele falou na hora, mas a Bíblia não menciona, mas era a filha de Jairo. Ou seja, dentro daquela casa não morava apenas a filha, dentro daquela casa morava Jairo e a sua família. O pedido de Jairo para Jesus não foi: cura minha filha. O pedido de Jairo para Jesus foi: transforma a minha casa. Porque não é apenas a minha filha que precisa de uma transformação. Cadê você? Eu também preciso de uma transformação. Eu preciso ser levantado. Talvez quem se encontra deitada na cama é minha filha, mas eu estou prostrado espiritualmente. Me levanta, Deus. Me levanta, Jesus, porque por intermédio dela eu também sou alcançado. Jairo está olhando para Jesus e está falando: eu abro mão da minha intimidade para você entrar. Eu estou aqui, Jesus, diante do Senhor para te dizer: essa casa não é minha, essa casa é sua.
Olha, eu estou aqui para te dizer algo. Jesus vai atender teu pedido. Sabe por quê? Enquanto você está aqui nessa manhã, Jesus está entrando com providência na sua casa. Jesus não resiste a um pedido como esse. Você tem coragem de levantar uma de suas mãos e falar: entra na minha casa. Vamos lá, crente, coloca a tua boca para fora, fala com ele: entra na minha casa, Jesus. Entre em cada cômodo da minha casa, Jesus. Muda não somente a vida das pessoas que nela moram, mas começa mudando a minha. Transforma a minha história. Entra na minha casa. Se você concorda comigo, aplauda bem forte o nome dele no teu lugar. Jairo provocou o céu, pedindo para Jesus entrar na casa dele. O que eu acho mais lindo dessa história é que não é apenas a filha de Jairo que vai ser curada, mas todos dessa casa serão transformados. A filha de Jairo foi a oportunidade que Jesus teve para alcançar a Jairo. Ai. A filha de Jairo era a desculpa que o céu precisava para alcançar um pai com coração de pedra. Até porque, sabe quem permitiria entrar naquela casa ali? O pai, o sacerdote. Ninguém entraria ali se não fosse o pedido feito pelo pai. Talvez ao seu redor você possa estar olhando uma situação complicada que aconteceu, e você pode estar pensando, falando: Senhor, está tão difícil. Quem sabe essa situação difícil que está acontecendo é Deus querendo aproximar o seu coração ao dele. Talvez o seu casamento está passando por uma turbulência, e você pode estar colocando a culpa no teu cônjuge, quando na verdade é Jesus tentando te apresentar a maior intimidade que você nunca teve ao lado dele. Não, pastor, mas o problema é que hoje eu me encontro no fundo do poço. Talvez esse fundo do poço pode ser a oportunidade que Jesus tem para entrar na sua casa, mexer com sua estrutura e mudar a sua vida por completo. Esse convite de Jairo, pedido de Jesus para entrar na casa dele, Jairo corria um grande risco. Risco de quê? Perder o emprego, ser rejeitado e até mesmo apedrejado pelo povo na época. Ele não poderia se prostrar aos pés de Jesus, muito menos convidar Jesus para entrar em sua casa. Mas sabe o que acontece? Quando o assunto é Jesus, quando o assunto é quem? A tua reputação e a minha reputação, ela desce do trono. Quando o assunto é Jesus, o orgulho perde a voz. Quando o assunto é a posição, não importa mais. Quando o assunto é Jesus, o que veio para te deixar desesperado se transforma na sua maior adoração. Alguém aqui apaixonado pelo Mestre, para aproveitar o momento que você está vivendo, para entregar a sua melhor adoração, para se derramar cada vez mais aos pés de Jesus. Eu não sei qual é o momento difícil que você está enfrentando, eu não sei qual é o momento difícil que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus vai usar esse momento difícil para te aproximar mais perto dele. Jesus vai usar esse momento difícil para te lançar próximo do coração dele. Alguém aqui a fim de se derramar na presença de Jesus, faz alguma coisa no teu lugar, meu irmão. Glorifique e exalte o nome dele. A verdade às vezes é que a gente se preocupa muito com o que as pessoas estão achando a nosso respeito. Imagina se Jairo se preocupasse com o que as pessoas estivessem achando a respeito dele. Ah, você está naquela igreja do lustre? Ah, aquela igreja do lado do açaí? Ah, você virou crente, é? Ah, rapaz, você está andando até com Bíblia debaixo do sovaco? Gente, você tá lendo Bíblia? Te vi postando café com Deus Pai?
Eu posso até perder minha reputação diante aos homens, mas o que eu não quero perder é a presença e a oportunidade que eu tenho de me derramar diante ao meu mestre. Cadê você? Cadê você? Que independente do que os outros falam, pensam, criticam, eu não quero perder a oportunidade de me lançar aos pés do mestre. Podem falar o que quiser, podem fazer o que for, a minha vida não é sustentada pelos homens. Pode até tentar atacar pedra, mas nenhuma pedra me atingirá, porque ao meu redor Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para me guardarem, me protegerem, me blindarem de todo mal. O guarda de Israel não dorme, é Ele que guarda a tua vida, a tua entrada, a tua saída. Cadê você aqui, meu irmão? Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Acontece que bem no meio da história de Jairo, fala comigo, bem no meio, uma outra história é apresentada a Jesus. Ai, ai, ai. Que história, pastor? A história da mulher do fluxo de sangue. Ou seja, a história de Jairo é interrompida para Jesus curar uma outra. Meu querido irmão, você está pronto para outras histórias se apresentarem no meio do teu caminho? E o que você vai fazer? É porque a gente olha para o nosso problema, a gente acha que é grande demais, até que a gente encontra um outro problema bem no meio do nosso caminho e percebe que o nosso problema é um pouco menor. Até que do nada aparece a mulher do fluxo de sangue. Versículo 43. Estava ali uma mulher, ela havia 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia, gastou tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. 44. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Foi a pergunta. Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos pés de Jesus, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como for instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé vá em... Peraí. A filha de Jairo já estava morrendo. O primeiro pedido não foi da mulher, foi de Jairo. E Jesus já estava fazendo o caminho da casa de... Mas só que uma mulher interrompe a caminhada de Jesus para ser curada. E Jairo? E a filha de Jairo? Será que Jesus não se importa? Imagina Jairo na hora. O que talvez ele pensou? Como ele ficou? Talvez tenha passado na cabeça de Jairo: moça, me dá licença, porque a minha filha já está morta. Moça, por favor, não incomode o mestre, porque quem pediu primeiro fui eu já estou aqui mais tempo. Você chegou depois e caiu na minha frente, por quê? O que Jesus estava querendo ensinar para Jairo, o que Jesus queria revelar para Jairo, era o seguinte: Jairo, enquanto você não aprender a celebrar o milagre do teu próximo, você não está pronto para receber o teu. Eu não sei você, mas eu quero celebrar o milagre que Deus está fazendo na minha direita. Eu não sei você, mas eu quero celebrar o milagre que Deus está fazendo na minha esquerda. Sabe por quê? O caminho do destino de Jesus é a minha casa.
Não, você não pegou. Eu quero celebrar quem está recebendo do meu lado esquerdo. Eu quero celebrar quem está recebendo do meu lado direito. Sabe por quê? Aonde Jesus vai chegar não é em outra casa. Por mais que ele pare no meio do caminho, mas ele falou: eu vou fazer o caminho da tua casa. Eu estou chegando na tua casa. Aguenta mais um pouquinho, Jairo. Eu vou levantar a tua filha. Pega na mão de alguém e fala para ele: calma, tá chegando. Aguenta mais um pouquinho. Tá chegando, tá chegando. Ele vai na tua casa. Tá chegando. Comece a celebrar o que Deus está fazendo hoje. Por mais que esse milagre não seja teu, começa a celebrar o que Deus está realizando hoje. Por mais que não tenha sido na tua casa. Sabe por quê? O próximo milagre a ser feito é o teu. É o teu, é o teu, é o teu, é o teu, é o teu. Alguém pega essa palavra. Bata no peito, dá um grito aí e fala: o próximo milagre é o meu. Ai, 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 vai de novo. O próximo milagre é o meu. Vamos de novo, fala: o próximo milagre é o meu. Então receba o teu milagre aí, meu irmão. Celebre o que Deus está fazendo do teu lado. Celebre a conquista das pessoas. Celebre os milagres do teu próximo. Porque Deus já sabe do milagre que você precisa. Imagina o que se passa na cabeça de Jairo. Senhor, essa mulher, ela está doente, mas ela está viva. A minha filha está prestes a morrer. Por quantos anos aquela mulher sofria por uma hemorragia profunda? 12 anos. Por quantos anos? Ela gastou tudo que tinha e ninguém resolveu o problema. Pensa comigo. A mulher do fluxo de sangue sofria aquela hemorragia 12 anos. A Bíblia vai dizer que a filha de Jairo tinha quantos anos? 12 anos. Então, enquanto a filha de Jairo crescia com saúde, ao longo de 12 anos, Jairo e sua família, sua casa sorria, enquanto uma mulher chorava. Você está aqui? Enquanto uma menina estava à espera de Jesus para ser levantada, uma mulher precisava ser curada. Sabe qual é a ordem do milagre de Jesus aqui? A ordem não foi levantar primeiro a filha de Jairo, foi curar uma mulher no meio do caminho. Enquanto eu gerava essa palavra, Deus me deu uma revelação. Primeiro ele cura a mulher para depois levantar a menina. A menina só iria ser levantada depois que a mulher do fluxo de sangue fosse curada. Sabe o que Deus me disse? Eu preciso te curar para fazer o menino voltar a viver dentro de você. Deixa Deus te curar para fazer aquela menina voltar a viver dentro de você. Deixa Deus te curar hoje. Porque enquanto a cura não vem, essa ferida ainda te agonia. A pureza da criança não nasce. A menina só vai ser levantada depois que a mulher é curada. Tem gente aqui nessa manhã precisa ser curada de feridas da infância para voltar a viver. E enquanto eu prego, eu vejo uma nuvem de cura no nosso meio. Sabe aquela dor? Sabe aquele trauma? Aquela dor e aquele trauma que anulou a tua pureza.
Pastor, que pureza é essa? A pureza de Cristo. Aquele abuso que você teve, aquela traição, roubou, tomou o brilho da inocência de uma criança que existia em você. Meu irmão, tem dores na alma que você carrega há muitos anos, mas não começou hoje não, começou lá atrás, quando você ainda era um menino. E sabe o que Deus está mandando te dizer? Eu posso te curar. E sabe o que Deus manda te dizer? Antes de eu levantar um menino, eu vou curar o homem no meio da estrada. Karamanduyarakai, Remanduyostokedayarai. Eu vou levantar a menina, mas calma. Primeiro eu vou curar a mulher no meio da estrada. Foram muitas estradas de espinhos, foram muitas terras secas. Deus te encontrou no meio da multidão precisando de uma cura. É porque Ele sabia que o destino era levantar a menina, mas antes Ele precisava curar a mulher. Eu declaro nessa manhã uma chuva de cura bem no nosso meio, te curando de traumas do passado, te curando de traições e dores que feriram teu coração e a tua alma. Muito tempo isso te prendeu a não viver um relacionamento de paternidade ao lado de Cristo. Mas Deus manda te dizer: eu levanto hoje a menina, mas antes eu vou curar a mulher. Eu levanto o menino, mas antes eu vou curar o homem. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Eu declaro a cura no nosso meio. Eu declaro a cura te alcançando pelo poder que há no nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, aplauda bem forte o nome de Jesus. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo e disse: sua filha morreu, por favor não incomode mais o mestre. Jairo recebe a pior notícia de sua vida, mas junto com a notícia vem uma afirmação: não incomode mais o. Não incomode mais o. Versículo 44. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém. Versículo 49. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém. Jesus estava falando o quê? Qual foi a última palavra de Jesus enquanto Ele falava? Quando Ele curou a mulher. Vamos ler de novo? 48. Então Ele disse: filha, a sua fé te vá em. Qual foi a última palavra dita por Jesus? Qual foi a última palavra dita por Jesus? Qual foi a última palavra dita por Jesus? Mas chegou alguém dizendo para Jairo: não incomode mais o mestre. Qual foi a última palavra dita por Jesus? Mas chegou alguém, um endemoniado, falando: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Mas qual foi a última palavra de Jesus? Eu não sei se tem alguém entendendo, mas a última palavra não vem do homem. A última palavra não vem do diagnóstico do médico. A última palavra vem. Então, se Ele falou que a paz é que excede todo entendimento, se Ele falou e a última palavra que saiu da boca dele foi paz, é para eu me firmar nessa paz, é para eu me apossar nessa paz. Mas vão chegar uns desavisados para falar: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas peraí, essa não foi a última palavra de Jesus. Qual foi a última palavra de Jesus? Então, se Ele falou paz, é a paz que eu vou viver. Se Ele falou paz, é a paz que eu tenho. Cadê você? Se Ele falou paz, é dessa paz que eu vou viver, usufruir. É dessa paz que eu vou permanecer. Alguém aqui a fim de permanecer na paz que excede todo entendimento? Paz, paz. Ele é a paz da minha estrada. Ele é a paz que eu preciso.
Jairo estava ao lado de Jesus. Jairo recebe a pior notícia da vida dele. Mas só que Jairo não estava na escuridão. Vem cá, meu irmão. Jairo recebe a pior notícia da vida dele: a tua filha morreu. Mas só que a última palavra que saiu da boca de Jesus foi o quê? E quando Jairo recebe a pior notícia de sua vida, Jairo não estava longe de Jesus. Porque uma coisa é você receber notícia ruim longe, outra coisa é você receber notícia ao lado do mestre. Uma coisa é chegar um recado para você quando você estava lá no mundo, outra coisa é chegar um recadinho para você quando você estava apossada da palavra. Uma coisa é acontecer alguma coisa com você quando você se via na escuridão. Agora, outra coisa é quando acontece alguma coisa com você quando você se vê em meio à luz. Jairo recebe a pior notícia da vida dele ao lado do mestre. Levante uma de suas mãos e repete isso comigo: eu sei quem está comigo, eu sei que Ele não me deixa. Por mais que a luta seja grande e a notícia é ruim, eu estou ao lado de Jesus. Eu estou ao lado do mestre. A tempestade pode estar do lado de fora, mas aqui dentro não tem tempestade. O vento pode estar do lado de fora, mas aqui dentro não tem vento. Mas espera aí, apóstolo Paulo, como é que você consegue falar de liberdade estando preso? É que o que acontece do lado externo não altera a minha plenitude nele, que eu estou dentro. Por mais que você esteja vivendo em um período de guerra aqui fora, mas dentro de nós eu vivo a paz que excede todo entendimento. E eu declaro sobre a sua vida paz que excede todo entendimento, guardando a tua vida, a tua casa, blindando a tua mente, teu coração. Seja guardado pela paz de Deus, paz de Deus, paz de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aplauda o nome de Jesus no seu lugar. Versículo 50. Quando ouviu isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, porque ela será. É como se Jesus estivesse olhando para Jairo e falando para Jesus, e falando para Jairo: Jairo, eu sei que falaram para você que você está me incomodando, mas quem disse que você me incomoda, Jairo? Se tem alguém incomodado aqui, Jairo, é o diabo. É porque ele sabe aonde eu vou chegar. Ele sabe a direção que eu estou fazendo. Eu vou na tua casa. E ele sabe que se eu entrar na tua casa, o que estava morto volta a viver. Versículo 51. Quando chegou na casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Espera aí, Jesus estava acompanhado por uma multidão, mas quando chega na porta da casa de Jairo, não é a multidão que entra, são pessoas selecionadas: Pedro, Tiago e João. Por quê, pastor? É porque para gerar milagre não é qualquer um que entra. Eu vou repetir: para gerar um milagre que você precisa, a multidão não tem que saber. Pegou, meu irmão? Não é qualquer um que tem que entrar na sua intimidade, porque nem todo mundo vai estar no mesmo nível de fé que você. O milagre precisa ser gerado. Fala comigo: o milagre precisa ser gerado. Mas olha, escuta, só entra para gerar milagre quem está na mesma frequência do céu.
Para quem você vai compartilhar pedidos de oração? Não pode ser para qualquer um. Gerar, atenção, gerar é diferente de ver o milagre feito. Gerar milagre, alguns vão gerar. Ver, a multidão vai ver. Então, meu querido, todos vão ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Mas antes do realizar, vem a gestação. E nessa gestação, em alguns momentos, você vai se ver sozinho. Porque nem todo mundo tem estrutura para sustentar o sonho que Deus te deu. Alguém pegou isso aqui? Versículo 52. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando, chorando por causa dela. Está aqui. É porque a multidão não compreende milagre. Todo mundo estava chorando por causa da morte. Aí Jesus disse: ela não está morta, ela só está dormindo. Se você tem fé, levante uma de suas mãos. Eu vim aqui declarar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu vim aqui dizer que os planos de Jesus sobre a sua vida não morreram. Eles só estão dormindo. Para muitos pode parecer até morte. Para muitos pode parecer até que morreu, mas os sonhos de Jesus sobre a sua vida não morreram. Eles estão apenas dormindo. O chamado de Jesus sobre a sua vida não morreu, ele está apenas dormindo. Mas eu tenho uma notícia para você. Mas hoje é o dia que Jesus vai acordar tudo aquilo que estava dormindo na tua história. Não morreu, apenas adormeceu. E hoje é o dia de Jesus despertar. Jesus vai despertar aquele sonho engavetado. Jesus vai despertar aquele chamado esquecido. Jesus vai despertar em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda bem forte o nome dele. Versículo 53. Todos começaram a rir dele. Está aqui. Vai ter um momento que você vai acreditar, mas tem pessoas que vão debochar do seu sonho. Vai ter momentos que quando você tentar jogar para fora a revelação de Deus, as pessoas vão falar assim. Todos riram dele. Porque todos acreditavam que ela já estava morta. 54. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-te. Você percebe uma diferença aqui? E eu quero pregar nessa manhã de uma forma bem ensino para você. Jesus não falou ressuscita. Jesus falou levante-se. Por quê? A menina estava viva. Jesus não falou ressuscita. Jesus falou o quê? Levanta-te. Por quê? Para o céu já estava vivo. Meu irmão, para o céu nunca morreu. Sempre esteve vivo. E você acha mesmo que morreu a palavra, a promessa e o plano que Deus um dia liberou para você? Pode ter morrido para você, mas pro céu sempre esteve. Olha para o teu vizinho e fala para ele: pro céu não é morte, pro céu é vida. Vamos lá, vamos avançar na nossa palavra. Uma menina de 12 anos. Quantos anos ela tinha? 12. Deus usou uma menina de 12 anos
para transformar uma casa. Sabe o que eu creio? É que Deus é poderoso para levantar adolescentes, crianças e jovens para transformar a vida da casa deles. Alguém está entendendo isso aqui? E eu vou liberar uma palavra sobre essa igreja. Prepare-se para ver com os seus olhos famílias chegando nessa igreja, porque falaram: eu vim por causa do meu filho, eu vim porque meu filho me chamou, eu vim porque meu filho amou. Prepare-se para ver pai transformado por causa dos filhos, mãe transformada por causa dos filhos. Deus vai fazer um reboliço no nosso meio, e nós vamos contemplar com os nossos olhos as crianças sendo levantadas, os adolescentes sendo levantados, os jovens sendo levantados para sacudir as suas casas, pelo poder que há no nome de Jesus. Você concorda comigo aqui? Qual era o estado da filha de Jairo? Deitada dormindo. Qual era o estado da filha de Jairo? Deitada. Se deitada e dormindo, ela foi capaz de fazer com que o pai se prostrasse aos pés de Jesus. Você imagina essa menina de pé. Vou tentar de novo. Se deitado, Jesus já te usa. Imagina se você mergulhar de ponta cabeça na palavra dele. Se do jeito que você está, pela misericórdia do Senhor, ele te usa. E olha, eu vou te falar de testemunhos que eu conheço no privado, hein? Vida esculhambada, e Deus usa o cabra da peste. Faz sentido? Você conhece algum? Se caído, dormindo, Deus te usa, meu jovem. Imagina se você decidir se levantar nessa manhã. Então, a ordem de Deus hoje é: se levante. Porque se você se levantar, não somente a tua casa será despertada, o teu trabalho, os seus vizinhos, os seus negócios, por onde você passar, eu vou te usar de uma maneira sobrenatural. E eu quero fazer um ato profético aqui com você. Eu vou contar até 3 e o louvor pode vir. Quando eu disser 3, você vai declarar em alto bom som. O que, pastor? Eu me levanto. Você está pronta? Você está pronto para se levantar nessa manhã? Se deitado, dormindo, Deus já te usava. Quem dirá de pé a partir de hoje? Você está pronto, está pronta para se levantar? Nós vamos contar até 3. Quando eu disser 3, você vai dar um salto dessa cadeira e você vai dar um grito dizendo: eu me levanto. Vamos junto? Prepara teu grito. 1. Quando você se levantar, Deus vai te apossar de um poder sobrenatural que você nunca viu como antes. 2. A partir de hoje, Deus vai usar a sua voz como voz profética por onde você passar. Prepara o grito, meu irmão. 3, se levante. Se levante. Se levante, mulher. Se levante, homem.
Levante suas mãos, levante suas mãos. Adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha estrutura. A casa é sua, E filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca sua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida. Por quê? Por quê? Tem vida. Tem vida. Passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. A casa é sua, é sua. Jesus está entrando na tua casa hoje, alguém crê? Ele está entrando com providência onde você não pode. Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Jesus está entrando onde você não pode. Ele está entrando com providência onde você não pode. Você está pedindo, Jesus, entra na minha casa. E um pedido como esse, Ele não rejeita. Eu quero fazer uma oração. Eu quero convidar toda a igreja a repetir essa oração comigo. Declare em alto bom som assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida. Eu te confesso como meu único, suficiente Senhor, Salvador da minha história. Escreva o meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado e me dê uma nova história. Com os olhos fechados, com a mão no teu coração. Quem sabe você fez essa oração de todo o teu coração, pedindo ao Espírito Santo para entrar com providência na sua vida. Quem sabe você entrou aqui afastada, longe do caminho do Mestre, e essa oração você fez de todo o teu coração, convidando Ele para entrar na tua vida. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você que fez essa oração de toda a tua força, no 3 você vai jogar a tua mão mais alto que você puder para cima. Esse é o momento onde o diabo vai tentar lutar para você não fazer isso. Esse é o momento onde o inferno vai lutar para você não tomar essa atitude. Mas nós declaramos: falido é o plano do diabo sobre a sua vida. Pastor, me abençoa, ora por mim. No 3, levante uma de suas mãos o mais alto que você puder, que eu vou te abençoar. 1, 2, 3, levante uma de suas mãos. Glória a Deus, aqui nessa lateral, Deus abençoe. Fica com a tua mão levantada lá.